Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Não sei a hora que os irmãos vão entrar em contato. Sejam muito bem-vindos aos amigos do Quai. Curtem, compartilhem, deixem seu coraçãozinho, seu joia, para espalhar o Evangelho para mais pessoas, né? Mais pessoas receber as mesmas bênçãos, as mesmas glórias que nós. Hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro, né? 9 horas, 21 horas da noite, a hora que estou gravando esse vídeo. Convido aos amigos, aos irmãos, as amigas, para juntos, como é sexta-feira, né, aquilo que nós programamos, né, o Evangelho no lar. Então, convido vocês para vir fazer o Evangelho comigo. E muito obrigado por estarem virtualmente no meu lar, na minha casa, fazendo o Evangelho comigo. Hoje sou só eu, mas se Deus quiser, um dia será fazendo o Evangelho literalmente com a família. Esposa, filhos, agregados, genros, noras, o que for. Que é lindo quando uma família consegue fazer uma leitura, 5 minutinhos com Jesus. Aqui a gente faz meia hora, 40 minutos, uma hora, porque é pro geral, né? Mas o Evangelho no lar mesmo não é assim, gente. É a leitura da passagem, um comentário. Ah, fulano, o que você achou? Pois é, eu acho assim, assado. Algumas coisas eu não concordo com o que você pensa e tal. É uma conversa com a família. Uma conversa sobre Jesus, sobre aquele assunto. Só que aqui nós fazemos uma palestra, que é uma orientação para geral, né? Para mim e para geral. Quando é com a família, a família também conversa, a família também fala, porque é uma conversa, gente. E quando a família realiza isso, ela se une mais, o amor cresce em todos os âmbitos, né? E se fortalece e vira uma rocha que dificilmente se desfaz. Bom, sem me alongar muito, né? Vamos fazer a nossa prece de abertura. Pedimos aos amigos, às amigas que já nos conhecem, sabem como é que funciona, se puderem pegar um copo com água, um recipiente, já deixar por perto, será maravilhoso, né? Porque nós sabemos que enquanto nós estamos assistindo, nós estamos ouvindo, nós estamos entrando em contato com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, eles estão trabalhando no nosso copo. Por que a água? Porque a água, ela é a vitalidade, né? Ela nos dá a vida, nos traz a vida e nos fornece a vida. Então, é uma limpeza de dentro para fora. Então, enquanto o nosso copinho com água está ali, nossa jarrinha, nossa garrafinha com água, né? Nossa case, está ali aberta. Enquanto você está concentrado, concentrada, escutando, lendo, ouvindo, né? Sobre Jesus, sobre a espiritualidade, sobre melhorar, crescer, né? Deus está agindo sobre o seu copo com água. E você vai dormir melhor, você vai ter um dia melhor, porque o melhor energético não é o da indústria. O melhor energético você tem em casa todos os dias. Basta você saber usar a fé ao seu favor. Então, bom, feitas as explicações, porque sempre tem que fazer explicação, né? Porque graças a Deus, graças a Jesus, graças à espiritualidade e aos amigos, as amigas, sempre tem gente nova, né, que nos acompanha. Então, tem que sempre dar, de tempos em tempos, dar uma explicação. Hoje eu entendo por que os youtubers sempre dão a mesma explicação, né? Mas eu conheço, mas já sei. É que sempre tem pessoas que estão entrando em contato conosco pela primeira vez. Então, vocês que estão pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos, muito agraciados. Peço perdão que não vou poder ficar respondendo as boa noite, bom dia, boa noite, porque eu me concentro aqui e daí eu só vejo depois. Mas fiquem à vontade, conversem entre vocês, contem de onde vocês são, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Sei que da Bahia, meus irmãos, né? Soteropolitanos. Acertei! Nos acompanhem bastante.
E ó, vocês moram no meu coração. Vamos fazer a prece de abertura? Deus, Criador do céu, da terra, do mar, do universo e dos mundos infinitos. Tu que tudo pode, tu que tudo sabe, tu que tudo vê, soberanamente justo e bom. Te pedimos, Pai, com a sua permissão, com a permissão de Jesus, que envie aos nossos lares nossos anjos de guarda, nossos mentores, nossas mentoras, esses amigos, essas amigas que nos acompanham, que nos inspiram, que nos orientam, que nos aconselham diariamente, que nos protegem através das intuições, através dos nossos desejos de resolver as situações. Que esses amigos, Pai, possam vir no nosso lar para nos inspirar, para nos intuir, para auxiliar, né? Ministrar a nossa aula, a nossa leitura, a nossa relembração das tuas palavras, ó Jesus, dos teus ensinamentos, ó Deus. Pedimos, com sua permissão, Jesus, que possamos juntos entrarmos em contato contigo e venha aos nossos lares. Com o Pai Nosso, daremos por aberto a nosso Evangelho desta sexta-feira. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Damos por aberto a nossa leitura do Evangelho desta sexta-feira. Eu vou ler um texto, né? Eu vou ler um texto e depois juntos nós vamos pincelar algumas frases que nos chamaram a atenção. Porque uma leitura, um estudo é assim, né, gente? A gente lê aquela página, qualquer livro, qualquer coisa, a gente lê a página, a gente volta ali, com particular mesmo, livro de escola, a gente lê aquela página, a gente tem que voltar e aí pincelar as frases, os textos que nos chamam a atenção, né? Porque é assim que a gente memoriza. Esse é um truque. Esse é o truque que os mais espertos, mais inteligentes, que passam na faculdade, passam nos colégios, usam. Porque nós é comum a gente ler correndo ali, Deus, já lemos. E não memoriza, né? Porque é mais difícil. Agora, se a gente lê, aí a gente volta lá no início, né? Daquela página, e lê, aí já começa a pincelar as imagens na cabeça da gente, o que aquele texto quer dizer, o que aquela frase, qual é o contexto, qual o significado. E aí, lá na frente, quando chegar a professora de surpresa, porque os professores gostavam de chegar de surpresa, né, gente? O professor era terrível, a gente não lia. Quando a gente não lia, aí a professora fazer teste de surpresa hoje. E aí nós ficava, meu Deus, eu não li nada, meu Deus do céu. Mas eu era o CDF, né, então eu estava sempre lendo, porque eu sabia que a professora ia vir com essas histórias aí. E era batata, né? 2, 3 vezes por semana, uma vez por mês ela vinha. Pegava a maioria dos meus colegas e ia de surpresa. Eu não. Porque eu sou CDF. Ou era. Puxa saco. Mas vamos lá. Sem mais delongas. É assim, gente, é para descontrair, né? Porque sério já tem nas casas espíritas. Sério, já tem na igreja. Sério, já tem o nosso padre, já tem o nosso pastor. Aqui é para falarmos a mesma coisa, mas do jeito nosso, do jeito do povão, sabe? Sem palavras rebuscadas, sem palavras que não entendemos. Nós queremos palavras que nós possamos entender. Porque Jesus, que é Jesus, usava
as frases, o dialeto, as gírias, né, da população. Porque Jesus poderia falar todo pomposo, né? Mas daí nós não entenderíamos nada, até hoje a gente não entende direito, né? Isso que Jesus tentou simplificar, sintetizar o mais simples possível. E mesmo assim, até hoje, 2030 anos praticamente, depois ainda não conseguimos sintetizar as mensagens de Cristo. Mas nós aqui é para ser a palavra do povão. Por isso que Deus usa pessoas simples como nós. E tem muitas e muitas por aí. E está nascendo mais ainda. Porque a nossa geração e as próximas gerações têm que espalhar o Evangelho, porque nós temos que despertar os seres humanos para o que está acontecendo no mundo. E que ainda temos chance. Porque a separação do joio e do trigo já começou, gente. E já faz tempo. Ó, faz uns 200 anos que já começou. Bom, vamos para o nosso texto então, né? Sem mais delongas, porque hoje promete ser um pouquinho comprido. No mínimo 1 hora. Só o texto já vai demorar. Mas vamos lá. Peço a compreensão, a paciência dos amigos. Mas é um texto muito bonito, muito legal. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver. Se não se considera senão a vida atual, a primeira questão que se apresenta é esta. Questão é pergunta, né? Por que todos os homens não são igualmente ricos? Por que não é a humanidade inteira rica? Aí a resposta: não são todos os homens por uma razão muito simples. É que todos os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem moderados e previdentes para conservar a tal riqueza. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões de cada pessoa, que, supondo-a possível e durável, suponhamos que seria durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compete às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra a riqueza em certos pontos, é porque dali ela se derrama, se espalha em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo isso, geralmente pergunta-se por que Deus dá a riqueza a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. E a gente vê muito isso. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre arbítrio. Quis Deus que esse homem abençoasse, alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade.
O homem não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem e nem ao mal, se o qual não seria senão um instrumento passível e irresponsável, como os animais, como as IAs, como os robôs, né? A fortuna é um meio de prová-lo moralmente. Mas como? Ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que a fortuna fique muito tempo improdutiva e, por isso, a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar servir-se dela e provar o uso que da fortuna sabe fazer. Mas, como há a impossibilidade material de que todos os homens a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, a tivesse a riqueza ao mesmo tempo, ninguém trabalharia e o aprimoramento do mundo, do planeta, com isso, sofreria. Cada um possui a seu tempo. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência. E quem a tem agora, poderá não tê-la, mas amanhã. Há ricos e pobres porque Deus, sendo justo, e Deus é justo, né? Cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem da sua fortuna. As ignóbeis paixões que a cobiça provoca. E se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, né? Se o homem tivesse só uma existência, como a maioria pensa, né? E a gente respeita, né? Se o homem tivesse só uma existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra, né? Mas se, em lugar de limitar a visão à vida presente, a vida que nós temos hoje, que nós enxergamos, né? Só a matéria, só uma vida, nós enxergamos, né? Mas são muitas vidas que nós temos. A visão da vida presente, considerar-se-á o conjunto das existências. Vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, e nem para invejar os ricos. E os ricos não têm mais do que se glorificar pelo orgulho, pelo que possuem, se dessa riqueza eles abusam. Não será nem com os decretos, nem com as leis santuárias, que se remediará o mal. As leis podem dar ao coração, por isso elas não têm senão uma duração temporária, e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se regerem, né, se seguirem, né, pela lei da caridade. Então agora começamos o nosso estudo. Texto longo, por isso que deixamos para sexta-feira, que sexta-feira é o nosso evangelho e ele é mais elaborado, ele é mais louco. Então vamos lá. Desigualdade da riqueza. Porque nós nos perguntamos, quem de nós nunca se perguntou? Dificilmente alguém de nós não se perguntou, né? Principalmente quando nós passamos por alguma dificuldade, algum atrapalho. Quando nos falta, né? Nos falta o alimento, nos falta a renda para sustentar, para comprar alguma coisa para o nosso filho, para nossa filha, né? Para o ente querido. Quando uma mãe, uma avó fica doente, né? E a gente não tem os recursos necessários que a gente gostaria de ter, né? Porque quando você é milionário fica mais fácil, né? Leva para os Estados Unidos para tratar lá, leva para tratar em outro lugar, vai nas clínicas e compra, leva particular. É mais fácil. E aí, né, nesses momentos, a gente se pergunta, né? Mas por que Deus não distribuiu igualmente? E vamos lá, gente.
Vamos lá. Vamos fazer o nosso exercício diário e semanal, né? De volta no tempo. Todo mundo aqui estudou, alguns estão estudando, né? Algumas crianças chegam. Em algum momento, lá atrás, nós fomos homens e mulheres das cavernas. Não conhecíamos fogo. Não conhecíamos nada. Né? Nem a fala, né? A fala direito nós tínhamos. Nós grunhíamos, igual animais. Se Deus, já naquela época, tivesse instantaneamente, não, para sempre todo mundo vai ter a mesma coisa. O que o meu filho A tem, se o meu filho está com o carro, o meu filho B, C, D, Z lá vai ter também. Porque eu quero, Deus dando. Se a gente fazer nada, se a gente trabalhar, se a gente sair de casa, se a gente sair no caso lá, sair da caverna, né? Para garantir o sustento, para fazer a caça, nada. Instantaneamente cair ali as caras. Vocês, parem para pensar. Vocês acham que nós estaríamos no patamar que nós estamos hoje? Com desenvolvimento intelectual, moral, emocional, material, né? As casas modernas, carro, avião, e agora a IA, né? Inteligência artificial, os robôs, e fora outras coisas que a gente vê aos poucos, que solta aos poucos, mas com certeza já faz 2, 10 anos que já tem. Tu acha que teria acontecido? Não. Porque quando nós temos desenvolvejado, nós não fazemos esforço para nada. Nós não damos valor, o devido valor. É a mesma coisa quando nós somos adolescentes, né? Que a gente pede um carro, o pai dá, a mãe dá. Nada contra quem está falando, é só um exemplo, né? Mas não dá o mesmo valor. A gente pede aquela... Vamos botar uma coisa que eu posso dar. Carro eu não posso dar. A gente pede uma roupa, se encantou pelaquela roupa, aquele vestido maravilhoso, né? Aquela calça social linda, maravilhosa, aquele terno. A gente vai lá e pede pro pai, o pai dá. Mas como foi o pai que deu, foi a mãe que deu, a gente agradece, fica feliz, né? Mas a gente não dá tanto valor, então vai cuidar? Dificilmente a gente vai cuidar. Tira aí, mistura com as outras roupas, lava tudo igual. E passa nos lugares, essa cerca, coisa, se rasgar, rasgou. A gente não tem aquela emoção, aquela, sabe, né? Agora, se eu tive que trabalhar, tive que sair de casa, tive que correr atrás, tive que negociar, tive que ir lá na loja, já me dá um esforço. E quando chegar o momento de que talvez eu não esteja cuidando bem da minha roupa, é um exemplo, né? Eu vou pensar, mas o trabalho que me deu, isso é porque eu estou pagando até agora essa prestação. O que está na cabeça que eu fui lá fazer essa prestação aí 20 vezes, 30 vezes? Aí a gente começa, não, então vou cuidar. Vai durar até eu terminar de pagar a prestação. Vai durar o máximo possível. A gente cuida, a gente dá valor. Dá valor. Então, primeira coisa é isso. Deus não foi injusto. Deus não é injusto comigo, com você que somos pobres. Então, todos temos oportunidades. A mesma oportunidade que o rico tem, nós temos. Que é o trabalho, que é o empreendedorismo, né? Querer sair da CLT, querer fazer uma empresa, abrir uma loja, uma coisa. Mas as possibilidades que o rico tem, nós temos também. Então, só que temos que ir pelo trabalho. Então, né, a desigualdade, a riqueza desse problema. Agora, por que todos os homens não são igualmente ricos? Aí que está a resposta. Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Qual é uma das características
que vai polêmica, né? Porque tem que se ofende. Vai, eu não passo pano. Tô pouco me lixando pra opinião alheia. A única opinião de verdade que me importa é a opinião de Deus, de Jesus. Essa sim me importa, porque é pra eles que quando eu morrer, pra vocês, né? Eu nunca vou morrer. Ninguém de vocês também nunca vão morrer, né? Quem vai morrer é o corpo de vocês, mas vocês nunca vão morrer. É pra eles que eu vou ter que prestar contas e é a opinião deles que vai valer. Então a opinião deles sim vale. Agora a opinião dos outros. Então, ah, que, uma das características que eu tive. Pesquise, assim que eu digo observar, né? Por que eu sou observador? Porque eu gosto disso. Pesquise. Ah, uma das características muito forte, muito marcante da pessoa que é rica, que começou de baixo, mas acabou ficando rico, né? O pobre que acabou ficando rico. Uma das características assim que não importa a nacionalidade, não importa se é da África, não importa se é asiático, não importa se é americano, não importa se é brasileiro. Uma das características assim que parece que é um DNA. Eles são, né, perto de nós, né? Eles não botam o dinheiro deles assim em qualquer bobagem não, gente. Eles estão sempre pensando lá na frente. Tá, mas se eu comprar isso aqui, se eu investir nessa empresa aqui, esse prédio, quanto que eu vou ter de retorno? Porque eu vou gastar com pintura, vou gastar com isso, com reforma, coisa. Mas o retorno, então estão sempre pensando pra frente. É. E nós não. Nós, pobres, nós, ó, gastamos. Ah, é fute toda hora. Tá, a gente mal pega a diária ali, 10 reais, 20 reais, 30 reais, e já pensa, tá, iFood, uma pizza, um hambúrguer, coisa, e vai, o dinheiro vai. Chega no fim do mês, a gente não sabe como é que o dinheiro subiu. Né? Mas o dinheiro não rende, claro, a gente compra supérfluos. A gente não pensa no que pode nos dar de retorno. A gente compra coisas que não nos dão retorno. A gente não investe em nada. A gente não pensa no nosso futuro. Quantos de nós, pobres, pensamos numa previdência diária, previdência para o futuro, para se aposentar por conta própria, sem depender tanto do governo? 90% de nós não pensamos. Por quê? Porque nós achamos que somos eternos. Só que a juventude acaba. Uma hora nós vamos precisar da aposentadoria, seja pelo governo, seja particular. Mas a gente não pensa, o rico pensa. Então, não é uma ofensa quando ele diz aqui, ó, não são por uma razão muito simples, é que eles, não, os homens não são igualmente inteligentes. Então não é uma ofensa. É que saber fazer o nosso dinheiro nos trazer renda é um sinal de inteligência, e é isso que diferencia os ricos de nós pobres. Não que eles são privilegiados, não que eles são os queridinhos de Deus, os amados de Deus, e eu porque eu nasci pobre, porque eu não tenho nada, porque eu não tenho nada no meu nome, não sei o que. Não. É que eles estão sabendo usar os empréstimos de Deus, e eu não, estou botando fora. Então, primeira coisa, aqui já corta essa história de culpar Deus, culpar Jesus. Né? Porque a maioria das pessoas faz isso. Então, eles são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir leis moderados, previdentes para conservar. Então, nós pobres não sabemos guardar, não sabemos conservar, né? Botamos tudo fora na mesma hora. Né? Festa em festa, churrasco em churrasco, cachaça em cachaça, não é mesmo? É. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e suficiente. Que seja, aqui também nos apontou uma coisa que já passou pela minha cabeça, principalmente na adolescência. Acredito que na maioria de vocês. Pelo menos quem procura querer algo melhor para sua vida material, mas principalmente para sua vida espiritual, que é a fé, né? Então, quanto mais a gente penetra na vida de Jesus,
na vivência da Bíblia, dos Evangelhos, a gente, uma hora, passa esse pensamento na cabeça da gente. Também quando a gente é jovem. Que é porque que Deus não deu um jeito de distribuir toda a riqueza do mundo, todos os trilhões, 4 trilhões, sei lá, todo dia de todos os países, juntar num balaio né, de todos os países e dividir nos 8 bilhões de habitantes. Se fizermos essa quantia, não dá muito dinheiro, gente. Não dá muito dinheiro. No máximo, olha lá, R$1.000 para cada pessoa. Mas aí, né, suponhamos, fazemos esse exercício. O mundo inteiro se resolveu, deu uma louca nos presidentes, nos monarcas, nos ditadores, o mundo inteiro. O mundo inteiro resolveu. Vamos pegar tudo que tem aí nos nossos bancos centrais, vamos pegar tudo que tem aí dos tesouros, tudo, e vamos chamar a nossa população e vamos abrir os cofres e distribuir. Aí fizeram, né? Sponsor, né? Fizeram. Pô, na hora a gente fica, ganhei R$1.000, ganhei, porque não vai dar mais que isso. Não vai dar mais que isso. Quer ver? Só que esse dinheiro não vai durar mais muito. Você vai conseguir no máximo 30 dias, 40 dias, olha lá. Só que o outro também. Os outros também. E aí, chega uma hora que a conta não fecha. Os mercados não conseguem repor, as lojas não conseguem repor, não conseguem. E aí dá um colapso e todos nós voltamos ao tempo das cavernas. É isso, por isso que Jesus, que Deus não permite que todo. E outra, como nós saberíamos que íamos ganhar esse dinheiro, esses R$1.000 aí, que virasse uma bola de neve assim, que virasse todo mês? Ainda na melhor hipótese que virasse uma bola de neve, voltava. Não iríamos trabalhar. E quando a gente não trabalha, e aqui não é só o trabalho físico, gente. Quando a gente fala trabalhar, o ser humano precisa trabalhar, não é só o trabalho físico. Não é só o lance de ir no lugar ou fazer freelance. É o trabalho mental também. Né? E a gente não exercitar isso atrofia a nossa mente, atrofia o nosso corpo. Porque o corpo do ser humano foi feito para movimentação. Experimente ficar deitado numa posição por mais de 3 dias. Na mesma posição. Não se vira para lado nenhum. Não levanta para nada. O seu corpo vai criar feridas. Quem tem parente doente sabe disso. Tem que estar virando o corpo, se a pessoa não pode, né? Tem que estar virando de tempos em tempos, de determinadas horas. Por quê? Porque cria ferida, hematoma, o músculo enfraquece, né? Por isso que precisa de fisioterapia, né? Ficar mexendo com quase tudo que aqui é o pé, né? Fisioterapeuta. Porque o ser humano foi feito para movimentar o corpo, movimentar os músculos. E se todos nós ganhamos dos governos, no mundo inteiro, esse lance de dividir todo o dinheiro do mundo, para os 8 bilhões, eu também, todo mundo, a gente se acomoda e estaciona. E aí não tem evolução. Para que eu vou querer perder, né? Ter uma ideia para inovar, para lançar uma IA, lançar uma internet, lançar um YouTube, lançar uma loja, alguma coisa. Se eu paradinho aqui, eu chego no fim do mês, o dinheiro está na conta. Não vai. E assim, imagina os 8 bilhões. O mundo fica exatamente igual. Não evolui.
E, e nós fomos feitos para evoluirmos, para crescermos. Esse é o grande diferencial do ser humano para os nossos irmãos, porque são irmãos, gente. É que nós ainda não estamos preparados, mas são irmãos. Os animais são nossos irmãos, qualquer tipo de animal. Até o que nós matamos para nos alimentar são irmãos. São irmãos mesmo. Eles nos auxiliam em tantas coisas. Né? Os que nós usamos para nos alimentar, eles dão a vida para nos alimentar. Né? Então, nós temos que aprender isso. Ponto matemática. Então é isso. Então, já compreendemos por que Deus não distribui igualmente. Né? Demonstrando a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e suficiente, que supondo essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo. Também já vimos. Pela diversidade das características, né, das virtudes das pessoas e das aptidões, tá, que supondo possível e durável, cada um tendo apenas do que viver. Isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Porque essa é a lei. Progresso e bem-estar. Nós temos que estar sempre querendo o melhor. Para nós, para quem convive com nós, quem mora em nossa casa, em nosso lar, família. Para a comunidade. E para o Brasil e para o mundo. Por isso que tem que estar sempre, por isso que o ser humano está sempre procurando novas ideias, novos conhecimentos, descobrindo novas tecnologias para sempre crescer. Porque como nós vivemos hoje, 2026, com toda a tecnologia que nós temos, se um tataravô nosso pulasse aí, aparecesse aí, ia ficar em choque. Ia ficar assim, em choque. Com tanta... Não ia entender nada até, assim, né? Com tanta coisa que na época dele era coisa de maluco. Nossa! Quarentões, cinquentões, até 80, se dissesse para nós que teria televisão, queria ter celular, e que cada pessoa, todos os habitantes iam gravar vídeo e ter sua própria TV, seu próprio canal de TV, porque o YouTube vai ser o canal de TV, né? Vai ser seu próprio canal de TV. Iam conversar com o mundo inteiro. O mundo inteiro ia ver, saber seu nome, saber sua voz, ouvir sua voz. O que nós íamos falar? Esse cara é lunático, esse cara é doido da cabeça, não tem como isso. Ó, TV. A TV é só a Globo, é só 5 canais aqui no Brasil, né? Era a Globo, SBT, Band, Manchete, querida amada Manchete. Era só 4, 5 canais e dependendo do lugar, lá na minha terrinha mesmo, era só a Globo. Né? E aí? Seríamos loucos. Mas não teria essa tecnologia se meu bisavô, tataravô, seu, nossos, não tivessem trabalhado, não tivessem procurado o melhor para nós. Porque qual é a tendência? A tendência é natural. O que nós sofremos, nós não queremos que nossos filhos sofram. A dificuldade que nós passamos, nós não queremos que nossos filhos passem. Então a gente procura sempre proporcionar o melhor. Né? Aquela necessidade que nós sofremos, seja fome, seja alguma coisa assim, a gente não quer que nosso filho, nossos netos sofram. E a gente procura sempre. E é essa a tendência e é essa a lei que Deus quer, a lei do progresso. Né? Do progresso e o bem-estar da humanidade. Que supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compete às grandes cobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra a riqueza em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades.
Admitido isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes. Agora chegou no ponto polêmico e a gente sabe que é real. Por que Deus geralmente permite, porque tudo é permissão de Deus, gente. Tudo é permissão de Deus. Por que Deus geralmente permite pessoas incapazes para fazer essa riqueza triplicar, multiplicar para o bem de todos? Ainda assim está a prova da sabedoria e da bondade de Deus. Por quê? Porque nós vemos, principalmente hoje, né, com o advento da internet, multiplicando pessoas ficando ricas, né, com posses. Tá mais fácil, bem mais fácil. Qualquer pessoa pode, literalmente qualquer pessoa pode. E nós estamos vendo, como em todas as áreas, todos os cestos tem pessoas boas, pessoas más, pessoas que pensam no bem e pessoas que pensam no mal. Mas a gente vê, em sua grande maioria, quando a gente acompanha nos feeds de TikTok, de Quai, de YouTube, o que a gente vê? É triste falar isso, mas é a realidade que foi imposta aqui. Perante aos nossos olhos materiais, esse que eu tenho, que você tem, que nós temos, essas pessoas são inteligentes, são lindas, são lindos e são mesmo, né? Por isso que tem 10, 30 milhões de seguidores e blá 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 blá. Mas são inteligentes só a matéria. Porque a verdadeira inteligência é quem usa o coração. Aqui que tem que estar a inteligência verdadeira. E essas pessoas, a gente vê o quê? Não vou dar nome, né? Mas a gente vê pessoas gastando 100 milhões de reais. Um casal bem famosinho aí. 100 milhões de reais. 100 milhões de reais numa obra, numa casa, que não fica pronta no que dá tudo errado. Mas claro que dá errado, porque está usando o dinheiro para o mal. Olha, 100 milhões de reais numa obra particular, uma casa, que nem vai usufruir. Por quê? Porque como são pessoas públicas, quanto maior a nossa notoriedade, mais compromissos nós temos. E é verdade. Mais pessoas querem o nosso convívio, mais pessoas querem falar com nós, querem a nossa presença, e nos convidam para vários eventos. E aí, eles já não têm. Eles mal dormem na casa que eles têm no apartamentinho deles lá. Apartamentinho. Né? É o dinheiro fora. Esses 100 milhões, imagina quanta criança, quanto idosos, quantas instituições poderiam beneficiar, quantas famílias inteiras poderiam ser beneficiadas. E essas pessoas não o fazem. São as famosas incapazes. Aos nossos olhos, são inteligentes, são superiores a nós, né? São bonitos, são ricos, são isso, são aquilo, pá, 10 milhões, 100 milhões de seguidores, 1 bilhão de visualização, os nossos olhos são superiores a nós. Mas no coração da virtude, não são. São os incapazes que Deus está falando aqui. Por que Deus permite que os incapazes, né? Por que Deus dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos? Aí aqui Deus dá a resposta. Ainda está uma prova de sabedoria e da bondade de Deus. Porque Deus dá a nós, seres humanos, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, escolha, né? Cabe a nós escolher. Cabe a esse casal. Eles estão tendo problemas na obra deles, eles não entendem.
Não entra na cabecinha deles que é Deus dando um alerta, gente. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. 100 milhões. Uma casa com 80 milhões de. Uma casa com 50 milhões de reais, que para eles é pouquinho, mas já é uma mansão imensurável, né? Para mim, uma casa de 100 mil já é uma mansão. Mas para eles, né? E então, sobraria 50 milhões ainda para ajudar os seres humanos. Então Deus já está dando alerta. Voltem, fazem as coisas. Ainda se dizem cristãos ainda, né? A moça ainda quis inovar, fazer um apartamento no prédio dela, lá enterrar a Bíblia nos falhos. Lógico que é de vidro e tal, vai ver ali a Bíblia enterrada ali, vai enterrar todo o quarto. E é cristã. E é cristã. Tudo bem. Bem-vindos à Lagoinha. Quem conhece a Lagoinha sabe, né? A igreja dos ricos, igreja VIP. Então, né, nosso livre-arbítrio, Deus está alertando eles. Ainda tem chance, vocês estão fazendo uma M das grandes e eu não vou poder defender vocês quando vocês voltarem, quando morrerem. Porque Deus deu a oportunidade. Deus deu, é só retribuir, né? Só repassar. E vão passar fome? Não vão. Vocês têm publicidade, eles têm. Não vão passar fome, gente. Mas, ser humano é o livre-arbítrio. Deus respeita, está respeitando. Só que, por não ajudar as pessoas, eles vão ter que se responsabilizar, assim como nós. Que nós vamos ver mais tarde por alguns tópicos que eu achei aqui. Então, admitindo isso, Deus respeita o livre-arbítrio. Quis que essa pessoa, que o ser humano, alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal. E que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Né? Porque com dinheiro as portas se abrem. Tudo facilita. As pessoas te bajulam. As pessoas querem estar do teu lado o tempo todo. As pessoas, mesmo não gostando de você, mas fingem que gostam de você porque você tem dinheiro, ou você tem como proporcionar uma vida diferente, uma vida mais próspera perante os outros. Né? Então, querem usufruir. Então, por isso que tem que saber como lidar com a riqueza. Porque vai ter muita abelha em volta do mel. O resultado dos seus esforços só para vontade. Esse não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem nem ao mal. Sem o que, não seríamos animais. A fortuna, Deus permite a fortuna como um meio de provar se a pessoa é moralmente digna de ter aquela fortuna, se ela soube distribuir, se ela soube auxiliar o seu irmão. Né? Deus não quer que a fortuna fique em tempo improdutivo e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para espreitar o serviço dela e provar o uso que dela sabe fazer. Então, você não é bilionário, nem eu, você não é rico, nem eu. Um dia Deus permitirá que vivemos algo parecido para poder nos testar, ver se nós, com essa oportunidade, vamos cair na tentação que a maioria cai, de só usar para o supérfluo, para demonstrar para os outros, né? Comprar o carro mais caro, comprar a casa mais cara, comprar as roupas mais caras, soberba, para mostrar para os outros. Ou se a gente vai usar um bom carro, vai usar uma boa casa, vai ter uma roupa boa, mas o nosso coração vai se conservar íntegro, puro, como deve ser. Por isso que Deus permite e faz os testes de riqueza e de pobreza. Para ver se quando eu era pobre, quando você era pobre, você agia de um jeito, e se quando você ficar rico, você vai continuar agindo com o mesmo coração humilde e simples quando era pobre, ou se você só agia com o coração humilde e simples porque era pobre,
E aí quando veio a oportunidade de ter dinheiro, você deixou o sucesso subir a cabeça, né? Que é o que as pessoas falam. Então é isso. Então vamos aqui porque eu achei. Então, Deus compara assim, para nós termos uma ideia melhor, né? Uma vez comparação. Deus compara ao viajor, a quem viaja, quem passeia, quem viaja, né? Quem está sempre indo para os estados, para as praias, para os lugares. Então, o viajor que chega a uma estalagem, né? Hospedagem, se dá um belo alojamento, se essa pessoa pode pagá-lo. Aquela pessoa que pode pouca coisa, se dá um alojamento menos agradável, né? Um quarto menos agradável. E aquela pessoa que não tem nada, não tem como pagar, não tem como pagar diária, não tem como pagar janta, pagar almoço, essa vai deitar sobre a palha, vai deitar na rua, né? Não vai ter onde dormir. Assim, agora é o exemplo, ó. Assim acontece com nós, seres humanos, na nossa chegada ao mundo dos espíritos. Que mundo é esse? Quando nós morremos, quando nós saímos do corpo, quando nós deixamos essa matéria, deixamos essa pele para trás, quando nós vamos para a última morada, lá para o cemitério, né? Ou somos cremados, como alguns são. Então, assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. O nosso lugar lá no mundo dos espíritos, após a morte, após o desenlace da carne, do corpo, após o desencarne, morreu, né? O nosso lugar estará subordinado ao que temos. Mas não é com o ouro, com o dinheiro, com os bens materiais que nós pagamos aqui, que nós vivenciamos aqui. Não. Jesus não fará essa pergunta. Né? Jesus não perguntará quanto você tinha na terra. Jesus não vai perguntar. Jesus não vai perguntar que posição você ocupava. Você era doutor? Você era advogado? Você era um político famoso? Você era o gerente, né? Você era empresário famoso. Você era o Eduardo de Tal, o Eduardo das Couve. Não, Jesus não vai fazer essa pergunta. Tu acha que Jesus fez a pergunta pro Silvio Santos, que foi da recente, que morreu? Você era o apresentador lá, você... Pouco importa. A situação que Silvio Santos foi lá, chegou lá, é a mesma que você, qualquer pessoa vai chegar. Só com a face, só com o corpo. Para Jesus, para a espiritualidade, o que nós temos aqui, o Silvio Santos, no caso, apresentador, milionário, empresário, pai de família, título, é o papel, rasga, pronto. Né? Advogado, médico, é o título que os outros dão, psicólogo, psicologia. Mas a gente que é pobre, a gente pode ler os mesmos livros que eles, fazer os mesmos cursos que eles. A gente só não vai ser chamado de psicólogo, de psicóloga, de médica, porque a gente não tem o título, né, dos homens. Mas a gente tem a mesma inteligência, a mesma capacidade, porque a gente leu os mesmos livros. E eu sei como é que isso funciona. Porque é verdade. A gente tem os mesmos... Deixa eu só desligar aqui. Alex, para. É o alarme que eu faço para ir trabalhar. Então, né? Essas perguntas Jesus não vai fazer. Né? Se você o que você tinha na terra? Jesus não vai perguntar. Que posição você ocupava? Jesus não vai perguntar. Você era um príncipe? Você era um operário? Você era um político? Você era um empresário? Você era gerente? Você era líder? Você era supervisor? Não. Você era doméstica? Você era o faxineiro? Não. Jesus não vai perguntar isso. Mas
Jesus vai perguntar uma única pergunta. O que você traz da sua vida? Olha a pergunta. Uma única pergunta. E mexerá com nós profundamente. O que você traz da sua vida? E muitos levam um choque. Porque imagina, chegam lá com a soberba. Não, eu sou um advogado renomado, eu sou o político mais conhecido do Brasil. Eu sou o empresário mais rico do Brasil, já teve. Ah, eu tenho direito. Aí chega lá Jesus, faz uma única pergunta. O que você trouxe com você dessa última vida que você teve lá, na carne? Aí você vai olhar, imagine você pelado. Lá tem roupa, mas imagine pelado. Assim. Eu não posso dizer que trouxe dinheiro porque eu não trouxe. Eu não posso dizer que trouxe casa porque eu não trouxe. Eu não posso dizer que trouxe carro porque eu não trouxe. Eu não posso dizer nem que trouxe os filhos, a família, porque eu não trouxe. Eu não trouxe. Tem bolsa, tem lado. Aí Jesus vai dizer, meu amigo, eu estou fazendo a pergunta, o que você trouxe da vida? Quais são as obras que você fez verdadeiramente? O seu caráter, as suas virtudes. O quantas pessoas você enxugou as lágrimas? Quantas pessoas você acolheu? Quantas pessoas você abrigou do frio? Quantas pessoas você saciou a fome? Quantas vezes você usou a sua inteligência para o bem? Para o seu bem, para o seu aprimoramento, para o seu crescimento espiritual, religioso, voltado de dentro para fora, como a gente sempre fala e vamos falar em todos os vídeos, que é para mentalizar. Reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Pronto, ficou. Né? É isso que Jesus vai fazer. E não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas se computará, se Jesus vai contar, vai fazer os cálculos ali, da soma das suas virtudes. Que virtudes são essas? Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. E quantas vezes a gente vê isso? Aquela pessoa que ninguém dá nada. A estranha. Ou estranho, porque são tímidos, são retraídos, são quietos. Mas no seu íntimo, o seu eu, a sua alma, são trilionários, trilhardários. E quando desencarnam, aquela que tinha soberba de se achar maior, de se achar melhor, porque tem um carrinho, porque tem um terreno, porque tem um casamento, porque tem uma casa, porque ganha 20 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 100 milhões de reais. E tem 10, 50 mil, mil amigos. Leva um choque. Porque a verdadeira riqueza não está só nos bens. Ela está nas virtudes emocionais e morais que nós podemos cultivar, porque é essa riqueza que nós vamos levar. E é essa quanto mais virtudes, mais qualidades morais para o bem nós tivermos, sermos honestos verdadeiramente, essa riqueza nós vamos ser milionários, trilionários lá também, né? Não só na Terra, mas lá também. E é lá que importa ser milionário, porque daí quando você tem as virtudes, as qualidades boas, honestas, você viverá bem. Aí será o que você acha do céu,
da colônia espiritual, né? Aí é o que você acha. Mas que você virá bem, virá. Que você virá em paz. Que você soube aproveitar a sua encarnação, a sua vida, como Jesus ensinou e como Jesus vai cobrar. Sobre as suas, do que príncipe não alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com ouro e se lhe responderá. Os lugares aqui, né, os lugares, colônia espiritual, céu, depende da religião, né? Nosso caso aqui, colônia espiritual. Aqui, os lugares aqui não se compram. Os lugares aqui, o céu, a colônia espiritual, eles se ganham pelo bem que se faz. Eu vou repetir. Você quer ir para o céu, que é a sua religião? Você quer ir para a colônia espiritual, que é a minha religião? Que é a minha coisa. Faz essa frasezinha aqui, ó. Não se responde. Os lugares aqui não se compram. Eles se ganham, é ganhado, pelo bem que nós fazemos. Então, toda ação de benevolência que você faz para o seu próximo, você está financiando seu lugarzinho no céu, literalmente. Financiando seu lugarzinho na colônia espiritual, literalmente. Então, quanto mais bem nós fizermos, é como se nós estivéssemos pagando a prestação da nossa casa, do nosso terreno espiritual, né? Não é assim, mas é como o bem paga nossa futura estadia. É isso que Jesus quer dizer. Em vão, né? Eles se ganham pelo bem que se faz. Com o dinheiro da terra, você pode comprar campos, casas, palácios, mas aí aqui na terra, né? Lá no céu, tudo se paga com as qualidades do coração. Outra frase para ficar na nossa memória. Lá no céu, na vida após a morte, no mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira morada, a gente compra a nossa casinha, a gente compra um lugar melhorzinho para nós estar, não com dinheiro, não com bolos horas, tá? Mas sim com a qualidade do nosso coração. E não, gente, para Jesus não tem como a gente mentir. Não tem como a gente dizer que a gente é uma pessoa boa se a gente sabe que lá no fundo a gente tem muitas más qualidades, muitas más tendências, muitas más virtudes, muitos vícios ainda a ser corrigido. E eu não falo só vício de álcool, de cigarro, de drogadização, não. Muitos vícios que nós temos que corrigir, os nossos vícios internos. Quando eu julgo, quando eu cometo injúria, quando eu quero passar a perna em alguém, quero derrubar alguém do cargo, quando eu me finjo, quando eu sou falso, falsa, quando eu procuro não cuidar das minhas más qualidades, afastar as coisas que ainda me deixam no mundo. Então é essa a mensagem. Tudo se paga com as qualidades do coração. Aí a pergunta que Jesus fala: você é rico dessas qualidades? E você é rico dessas qualidades? A maioria é. Sede bem-vindo. E ide primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Né? Então, o que é a resposta de Jesus? Não, se você tem essa qualidade do coração, se você fez bastante o bem, se você tem mais qualidades boas do que ruins, seja bem-vindo, bem-vinda. Vai ali, fica ali com meu pai tá ali, ó o pai tá lá. Meu pai tá lá conversando lá, mas meu pai já te atende. É quase isso, né? Mas assim, vai para um lugar satisfatório, vai ser bem recebido, vai receber abraço, vai receber beijos, vai ver pai, vai ver família, vai ver vó, vai ver vó, vai tia, mãe, pai, e que é aquela felicidade enorme, que é aquele quando a gente volta pro interior das férias, né? Aquela felicidade, pá, né? A família toda quer ver. Você nem tem tempo, tem que estar de casa em casa, né? Passa mais indo nas casas da família do que curtindo mesmo.
Mas é a vida, né? É a mesma coisa quando a gente desencarna e tem essa riqueza do coração. Agora, nem tudo são flores. Se você é pobre, não no sentido da pobreza que nós temos aqui, de não ter dinheiro, de não ter roupa, não. De ter já vivos que tem pobres, mendigos que são melhores de coração que nós. E já vimos mesmo. Ide ao último, onde serás tratado em razão do que tens. Então, se nós não cuidarmos das nossas qualidades morais, das nossas más tendências, terá afastar de nós, tirar. Não. Se a má tendência é o alcoolismo, parar de beber. Se a má tendência é o orgulho, tirar ou diminuir. E assim vai. Cada um sabe o que lhe afeta, o que está afetando a sua família por suas atitudes. E às vezes é atitude psicológica, às vezes é o nosso caráter, a nossa forma de ser, nosso estilo de vida que afeta quem mora conosco, quem nos ama. Então, se nós não cuidamos disso, aí Jesus vai ter que dizer, olha, você tem pouquinhos bens aqui, você gastou tudo. Então, vai lá para baixo, vai. Vai lá pro Brau, no nosso caso, vai lá pro inferno, que é o dos outros irmãos, né? É a mesma coisa. Então essa coisa. E uma última mensagem que será para fechar o nosso evangelho, que já deu uma hora. A riqueza chega às mãos, o lixo chega às mãos, ou seja, chega às nossas mãos. Quando a riqueza chega às nossas mãos, nada poderá prevalecer contra a nossa vontade. Pode dela abusar em sua vida sem ter contas a prestar? A gente vê, né? Gente usando e abusando. Falamos desse casal, né? Mayara Card. Primo rico. Mayara Card. Primo rico. Esse casal, né? Pode usar e abusar em sua vida sem ter conta a prestar? A resposta: não. Ou seja, cuidado com o que você faz do seu dinheiro, cuidado com o que você faz dos seus bens materiais, cuidado com o que faz da sua vida, porque tudo, um dia, teremos que prestar contas para o verdadeiro dono, porque ele presta. Mas você tem que prestar conta, tem que falar. É o que fez, o que não fez, por que deixou de ajudar. E aí, como diz, né, no Evangelho, o pranto e ranger de dentes é muito grande, porque daí o arrependimento bate forte. Tive toda a oportunidade do mundo e não ajudei ninguém, só ajudei a minha família. É bom, mas ajudar a família é fácil, né, gente? Ajudar quem a gente ama é fácil. Agora ajudar quem a gente não tem contato assim direto é mais difícil. Não. Deus permitindo adquiri-la, Deus pode querer recompensar nele durante essa vida. Seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas se não fez o dinheiro servir senão a satisfação de seus sentidos, que nós vemos na grande maioria, ou de seu orgulho, se essa riqueza se torna uma causa de queda em suas mãos, nas mãos da pessoa, melhor teria fora para ela, teria ter sido para essa pessoa que não a tivesse essa riqueza, não tivesse ganhado essa riqueza. Porque ela perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, que nós vamos ter que deixar o dia, né? Quando morrer, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Tá? Então, cuidado, gente. Cuidado quando nós pedimos, né? Principalmente fim de ano, né? Mega da virada. Eu também faço minha fezinha, só que eu sei a responsabilidade que é. Nós pedimos, né? Pai, se eu ganhar a mega da virada, 1 bilhão, que estava 1 bilhão, né? Eu vou ajudar minha família, eu vou ajudar tanta gente, eu vou ajudar isso, eu vou ajudar aquilo. Mas cuidado com o que você fala para Deus. Cuidado com o que você combina com Deus.
Porque se ele te dá, a responsabilidade é maior. Qual o uso você vai fazer da sua riqueza? E aqui, quando a gente fala riqueza, a gente pensa que é só para quem ganha R$1 milhão para cima, né? Quem ganha um pouquinho mais de um salário mínimo também tem suas responsabilidades. Porque o dever de nós, seres humanos, ainda que só com um pão mesmo, uma fatia de pão, é auxiliar o nosso próximo. Porque o que mudou é que nós estamos muito voltados para a tecnologia, para o intelecto, para a ciência, para a ciência dos homens, né? Conhecimento. E nós estamos deixando, nós seres humanos, eu, todo mundo, estamos deixando o nosso coração de lado. Se compararmos a nossa geração, até os 70ões, 80ões que estão vivos, a nossa geração, que estão vivos dos 0 aos 90 anos de idade, com a outra geração, há 70 anos atrás, lá em 1920, 1930, ao pesquisarmos ou falarmos com nossos avós, como é que era o pai deles, como é que fazia o pai deles, como é que as vilas, como é que as pessoas conviviam, a gente vai ver, a gente vai constatar que nós deixamos o nosso coração de lado. Nós crescemos no intelectual, crescemos, né, a tecnologia, mas o coração cuidado. Por quê? Porque era muito mais comum, né, gente? Um cuidar do outro. As vizinhas eram mães coletivas. Eu tive essa sorte. Eu ficava sozinho em casa porque a mãe precisava trabalhar, mas né, 90, 91, umas 5, 6 mulheres ou mais estavam, ó, deu oi em mim. Eu tinha câmeras 24 horas me vigiando. E assim eram todas as crianças da vila lá, do bairro Quintana, do Bom Santana, lá da Protásio Alves. Mas eu sei que era assim na sociedade no geral. No Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, no mundo. Porque não tinha tanta tecnologia. Não tinha YouTube, não tinha internet, telefone. Tinha discado, né? Mas né? Era um preço de um carro. Então as pessoas focavam mais no amor, na comunidade, visitas frequentes, né? Se visitavam e tal, sentados na praça, sentados no pátio ali, sentados na calçada. Porque não tinha. Aí a tecnologia nos afastou, aproximou, mas afastou. E afastou o nosso coraçãozinho também. Então a mensagem é essa. Quando você pedir riqueza, peça e vai receber, porque todos nós temos que passar por esse momento de ter dinheiro ou não. Só que pense, quanto maior riqueza, quanto mais dinheiro tivermos, mais bens materiais, mais condições, maiores serão as responsabilidades. E isso em todas as áreas. Quanto maior o conhecimento em todas as áreas, maior as responsabilidades. E é assim. É a lei. Ninguém aqui está cagando regra. É a lei. É para sempre. Não tem como fugir. Muitos só se dão conta quando morrem. Aí leva um choque. Até pedem para voltar para ver se distribui melhor a riqueza que tem chance e não fez. Mas bora lá. Vamos ler a nossa mensagenzinha. Nosso livro de mensagem.
que hoje eu não vou interpretar, eu já só vou ler, né, porque já ficou grande o Evangelho, antes da nossa prece de encerramento. Não estejais inquietos por coisa alguma. Lá em Paulo, Filipenses 4:6. Vamos ver a mensagem. Rebeldia. Aí você que é adolescente. Rebeldia. A vida não é tão difícil. Nós, eu, você, nós é que nos acostumamos a dar. Olha o trava-língua aqui, ó. Nós é que nos acostumamos a dar nós. Dar nós. Amarrar a corda assim, o nozinho na corda lá, o nó. Nó de marinheiro. Nó. Que depois serão difíceis de desatar. Ou seja, tem um grande ensinamento aqui. Ó. A vida não é tão difícil. Nós é que nos acostumamos a dar nós. Por quê? Porque a maioria dos nossos problemas, das nossas dificuldades, se nós analisarmos, se nós respirarmos, e o certo é isso. Feliz daquele que aprende, e é qualquer pessoa que pode fazer, basta treinar. Né? No começo é difícil e tal, mas depois que pega a manha, que pega o prazer, que pega o gosto, que entende que isso facilita a sua vida, facilita se você quer crescer materialmente, né? Porque tudo é escolha. Nós paramos para nós analisar. Aquele casamento ruim foi nós que escolhemos. Aquela pessoa difícil para relacionamento, foi nós que escolhemos. Não foi Deus que disse assim, não, você vai ficar com ela. Você vai ficar com ele. Aquele emprego que não é satisfatório, foi nós que fomos lá largar currículo. É nós que estamos lá. Ninguém está nos forçando a ficar lá, ninguém está nos forçando. Aí se eu estou sofrendo por estar lá, daí cabe a mim decidir se eu quero ir embora ou não. Se eu estou insatisfeito de estar lá, cabe a mim decidir se eu quero ir embora ou não. Então, nós é que somos os artifícios dos nós. Então, a vida não é tão difícil. E outra, a tendência do ser humano é olhar só a parte negativa. A parte ruim. Aí é que fica difícil mesmo, porque olha a parte difícil, a parte pesada. Aí eu penso, como é que eu vou fazer isso aí? Como é que eu vou resolver isso aí? Não tem como. Não, isso aí não dá pra fazer, isso aí é impossível. Não dá pra fazer. Já dá um, né? Aí fica mais difícil de eu ter forças para. Agora, se eu olho, é um pouquinho complicado. Mas não é impossível, não. Eu vou dar um jeito. Não é mais nem que eu leve a noite toda, nem que eu leve o dia todo, mas nem que eu leve uma semana inteira, mas eu vou fazer esse trabalho, eu vou resolver. Eu vou resolver essa questão. Eu vou resolver esse relacionamento. Eu vou me separar, ou eu vou continuar, ou eu vou namorar, ou eu vou ficar com essa pessoa, ou eu vou. A decisão é da pessoa, mas eu estou dizendo assim, a ação da gente. Porque a vida só vai ser difícil se nós olharmos para o lado difícil. E quando nós aprendemos isso, é um grande diferencial perante a humanidade. Que enquanto a humanidade está ali sofrendo, você passa rindo rapidinho, fazendo a mesma coisa, fazendo o mesmo serviço, fazendo o mesmo. Resolvendo, você resolve, é uma corrida, né? Faz uma corrida. Aí a pessoa trava ali para resolver o problema e você vai ali e resolve o seu problema, que é o mesmo problema da pessoa, né? A mesma matemática, né? Resolve mais e passa. E a outra pessoa está ali, quebrando a cabeça, sofrendo, apanhando, trabalhando indignado, trabalhando triste, trabalhando angustiado, trabalhando no sofrimento, não vê melhora na vida, não vê. Por quê? Porque foca no negativo. Foca no lado ruim. Porque tudo tem um lado ruim. Tudo nós temos. Tudo tem. Tudo, um relacionamento, um filho, uma filha, um casamento, uma família, uma empresa, tudo tem. Só que o ser humano, nós não devemos focar só nisso. Nós temos que não sermos alienados. Não, nós temos que saber, não, realmente, é isso, aquilo. Mas, por outro lado, tem isso de bom. E opa, os benefícios, o que me proporciona esse relacionamento, esse namoro, esse casamento, esse filho, essa filha, ou essa empresa, esse trabalho, sei lá o que for,
a lista é maior de benefícios do que de sacrifícios. Então eu vou focar aqui, ó, nos benefícios. Aí quando eu vejo, mas eu me sinto bem lá. Mas eu tenho amigos lá. Mas eu tenho pessoas que me tratam bem. Eu vivo bem lá, eu convivo bem. Eu amo essa mulher, eu amo esse homem, eu convivo com ele mora comigo e tal. É meu companheiro, é minha companheira. E você já aliviou, tira um peso das costas. E aí fica mais fácil. Você resolve, trabalha e nem se cansa. Se é trabalho, nem se cansa. As pessoas acham que você é um alienígena. Só que não é. Você está focado com Deus. Você está com Jesus. Você está bem acompanhado. E você sabe. Esses são os truques que nós estamos passando e que desejamos que as pessoas levem a sério. Porque é real, gente. Facilita muito as vidas da gente. Em todas as áreas. Vocês perguntam por que eu não sou rico? Não sou rico porque eu não quis, não quero. Simples assim. Mas se você quer ser rico, você quer crescer materialmente, trocar de carro, de casa, de mansão, faça esses truques que eu te ensinei agora. Olhe para dentro de você e pare de focar o negativo. Pare de olhar a parte ruim daquilo que está te afetando a vida. Ali, naquela parte ruim, por mais que sofra, por mais que chore, por mais que você esteja abandonada, a separação terrível, a dor terrível, família contra, tudo contra. Empresa, empregados, colegas, patrões, tudo contra. Mas ali, mesmo na dor, você vai achar algo de útil. E foque nisso que é útil. Porque isso vai te aliviar, vai te trazer a paz. E quando a paz chega em você, o jugo se torna leve, como Jesus disse. Porque Jesus não mentiu. Jesus nunca mente, né? Mas não mentiu. O jugo se torna leve. Continua o sacrifício, continua a vida difícil, como nós vemos aqui, né? Mas você leva sorrindo. De boa. Nem cansa. Nem afeta a sua pele. Nem afeta a sua saúde. Nem afeta o seu corpo. As pessoas acham até que você é um alienígena. E não é. Você só está alinhada com Deus. Então esse é o truque que vocês levem a sério, se Deus quiser, porque é pro bem de vocês, para nós. E a gente só quer o melhor para os nossos amigos e amigas. Por isso que a gente divide os truques que facilitam a vida. Então, muito obrigado a todos. Pedimos a todos para fazermos a prece de encerramento. Pegue seu copo com água, seu recipiente. Bora lá? Pai, Deus de infinita bondade, te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos reunidos virtualmente, através das redes sociais, em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos mentores, das mentoras, nossos irmãos, mais conhecidos como amigos da luz. Agradecemos por nos dar a oportunidade de lermos, estudarmos, aprendermos juntos, todos nós, sem exceção, os teus ensinamentos, os teus conselhos, as tuas orientações para termos uma vida melhor, saudável e emocionalmente rica. Pai, abençoa a água, fluidifica, benze, para que todos os irmãos possam tomá-la e se sentir bem e restaurar a sua saúde, a sua paz, a sua harmonia em seus lares. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso Evangelho no Lar desta noite, desta sexta-feira. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Um abençoado fim de semana a todos. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por compartilharem. Deixem seu joinha, seu coraçãozinho. Curtem, compartilhem.
e bora para amanhã, para os próximos dias, para o nosso o Novo Testamento, né? Que é diário. E obrigado desde já por estar aí comigo e acompanhar. Que Deus abençoe e continue abençoando e iluminando a vida de vocês hoje, amanhã e sempre. Glória